Oi, povo bonito, tudo bem? Olha só, 10 meses aí que eu não tomo aquela coisinha, né? O famoso miri, o o jeitinho brasileiro, aquela coisa maravilhosa, né? Hoje faz 10 meses então que eu não bebo, né? Nada de álcool. E eu sempre retorno mês a mês aqui, né? Pra registrar o meu processo, porque é algo pra mim mesmo lembrar e não esquecer, né? O quanto eu preciso ficar focado nisso, mas também porque cada vez que eu faço um vídeo eu sinto que eu ajudo algumas pessoas que estão no mesmo processo que eu. E eu vi que cada vez mais que eu olhava para dentro de mim, me autoconhecia, estudava sobre, eu notava que parar de beber nada mais é do que tirar um hábito da sua vida, né? E isso tá muito legal, que em certo ponto eu li em algum momento que o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é um hábito de um vício. Porque no momento que a gente consegue entender que o nosso vício, né, o que nos incomoda é um hábito, se a gente conseguir trabalhar para retirar esse hábito, a gente vai conseguir retirar esse vício. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda bastante aqui a gente continuar realizando os nossos vídeos. Beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de indicar um livro que me fez enxergar dessa forma. O nome desse livro é esse bonitão aqui, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios. É muito interessante esse livro porque ele é baseado em cases e histórias reais de pessoas que mudaram um hábito, seja ele bom ou ruim, e retiraram ou incluíram esse hábito na sua vida. Caso você tenha interesse em adquiri-lo, eu super indico, o link está aqui na descrição. E hoje eu venho te dar algumas ideias de como retirar um hábito, como retirar o hábito de beber, se for o caso, que nem o meu, em 3 passos. Mas esse tutorial não serve apenas para beber, pode ser para comer doce, para qualquer coisa que tu queira retirar da sua vida. Se você aplicar essa mesma coisa que a gente vai ver aqui hoje, tem grande chance de vocês conseguirem um resultado satisfatório, beleza? Então vamos lá. A gente precisa entender que beber ou ter algum vício, né, ruim, nada mais é do que um hábito. Por quê? Porque a gente faz isso há muito tempo. No meu caso, eu bebia desde os 15 anos. Quando eu me vi com 33, era um hábito que estava na minha vida há 17, 18 anos. Então, isso significa que eu fazia aquilo há muito tempo. E retirar isso do nosso dia a dia, do nosso hábito, da nossa rotina, é algo muito difícil. Só que o interessante que eu aprendi lendo esse livro é que existe uma fórmula para isso. E que todo hábito no nosso cérebro funciona da seguinte forma. A gente tem gatilhos diários da nossa vida que nos fazem fazer, né, ou realizar, ou agir e ter um certo hábito. E esse hábito nos traz uma recompensa. Então eu vou dar um exemplo comigo que aconteceu. Um exemplo muito específico de algo que nos últimos anos que eu bebi piorou a minha situação com álcool, tá? Quando eu me mudei para Porto Alegre, eu morava na Zona Norte. Isso significa que para mim ir para casa do trabalho todos os dias eu pegava uma rodovia chamada Sertório, Avenida Sertório. É uma avenida aqui de Porto Alegre que é famosa por engarrafar, ela tá sempre em obra. Então eu levava do meu trabalho até a minha casa 1 hora, num trecho que, se não tivesse trânsito, eu levaria 15 minutos. Isso era extremamente estressante e eu fazia isso todos os dias. Eu fiz isso vários dias, semanas, meses. Isso era horrível para mim. Então, para mim ter que passar por esse momento, eu comecei a pensar, eu vou ficar 1 hora dentro de um carro, vou escutar uma música, vou fazer uma coisa, vou pegar uma cervejinha já para ir aqui, né? Então fazia tudo errado. Além de dirigir, bebendo, eu culminei de alimentar e fomentar esse hábito. E a recompensa era me entreter com o tédio que era ficar preso dentro do engarrafamento durante 1 hora todos os dias. Quando a gente olha para o desenho, a gente consegue enxergar o quanto eu construí esse hábito. Por quê? Eu tinha um gatilho todos os dias, durante todas as semanas, que era o engarrafamento, ou seja, ficar preso dentro de um carro. Depois eu tinha o meu hábito, que era beber enquanto isso, para eu meio que passar por aquilo, né, mais de boa. E depois eu tinha a minha recompensa, que era a alegria, né? Aquilo que o álcool nos proporciona. Só que na época eu não conseguia enxergar assim. Hoje, eu vendo, né, olhando para trás, eu já consigo enxergar meus erros, ver onde eu errei. Mas na época eu não tinha esse discernimento.
Uma coisa interessante, então, que é o primeiro passo que eu vou ensinar, é a gente identificar os nossos hábitos, tá? E a gente vai fazer isso da seguinte forma. A primeira coisa é definir o que você quer tirar da sua vida. Ah, eu quero parar de comer doce, eu quero parar de comer carne, eu quero parar de beber, eu quero, parar com alguma coisa que me faz mal, tá? Então, beleza. Aí, você vai começar a anotar, pode ser durante uma semana, alguns dias, quando e onde e com quem essas coisas acontecem. Então, algumas perguntas que a gente tem que se responder são lugar, hora, estado emocional, outras pessoas e ação imediatamente anterior. E se responda durante uma semana ou alguns dias quando você se viu fazendo o que você não queria. Quais eram as respostas para essas perguntas? Onde você está? Que horas são? Qual o seu estado emocional? Quem mais está por perto? E qual foi sua ação anterior a isso acontecer? No meu caso, era bem claro de ver que eu sempre estava dentro do carro, ou seja, preso em um engarrafamento. Era na média 18 horas, sempre às 6 horas da tarde, no finalzinho da tarde. Eu sempre estava entediado por estar passando por aquilo ali. Eu estava sozinho, ou seja, não tinha ninguém comigo. E isso acontecia geralmente depois de eu sair do trabalho. Quando eu coloquei isso no papel, deu claramente para ver onde estava o problema. Esse era um dos casos de muitos onde eu me via bebendo, porque o meu alcoolismo era algo muito antigo, Então eu bebi em todo lugar, a todo momento. Mas é interessante que você consiga fazer esse desenho para entender quando, onde, com quem você geralmente cai nesse seu vício. Porque identificar isso é o primeiro passo para começar a tratar isso, a começar a solucionar isso. A gente precisa enxergar aonde que está acontecendo os problemas. Depois disso, vem uma das coisas mais difíceis que tem, que é substituir esse hábito. Então, como a gente já sabe que isso vai acontecer, no momento que tu toma a decisão de não, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais isso, bloque nisso, eu não quero, isso aqui não faz mais sentido para mim, a gente começa a trabalhar a substituição desse hábito, que no meu caso foi me prevenir de comprar cerveja na saída do trabalho e beber cerveja no caminho, do engarrafamento. Quando eu vi isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer que eu estava muito ligado ao ato de beber, o hábito de beber, de estar consumindo alguma coisa dentro do carro. Então, inicialmente, eu troquei o álcool ou a cerveja que eu tomava por outras coisas. Foram elas: chiclete, bala, água com gás, cerveja zero álcool. Então eu ia dia a dia comprando outras coisas na saída do trabalho. Em vez de parar no posto para pegar uma cerveja, lá no meu trabalho eu ia na lojinha que tinha lá e já comprava uma água com gás e já saía com uma água com gás no carro já, lá do meu trabalho. E aí eu passava por isso bebendo, só que eu estava bebendo água ao invés de uma cerveja. É muito difícil no início, mas o hábito ele acaba 50% meio que correspondido pelo fato que tu continua bebendo, só que outra coisa. Se você for avaliar isso na sua essência, é algo muito simples, o que não significa que seja fácil. Eu vou falar pra vocês, é muito difícil, eu sofri meses, dependendo do tempo que tu bebe, a tua abstinência é altíssima, difícil pra dormir, é difícil pra lidar com tudo, as coisas perdem a graça. Eu recebo isso muito, eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre as coisas perderem a graça, As coisas parecem que perdem a graça quando tu não bebe mais. Tipo, não tem mais graça isso aqui. E isso é real, tem uma explicação científica que explica o porquê que isso acontece. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aí, que aí eu organizo direitinho e faço isso com o maior prazer. E aí, gente, é repetição. Você precisa focar, você precisa estar decidido, porque você sabe que isso vai acontecer em tal horário, você sabe que é seu papel se respeitar a não fazer isso, então você precisa atuar e dizer, não, eu vou comprar uma água, e compra água. Porque toda escolha é uma renúncia. Tá ali, escrito ali na minha parede para que eu nunca esqueça. Toda escolha que tu faz na vida é uma renúncia. Tu tem que renunciar a algo para escolher algo. E depois de você identificar e atuar para substituir esse hábito, essa rotina, você precisa ter um plano a médio e longo prazo, que foi o que eu fiz. Era destruidor para mim ter que passar por aquela rua do Satanás. Então eu precisei me mudar para outro apartamento em outro lugar para que eu não passasse isso. Claro,
Dependendo da tua situação financeira, tu não vai poder fazer isso, mas isso precisa ser um plano a médio e longo prazo se tu vê que aquilo é um problema muito grande pra ti. Tu precisa sair daquilo ali. E isso é pra tudo, para as pessoas que você convive, para os ciclos sociais, para os lugares que você vai. Você precisa ter um plano a médio e longo prazo de, bom, se aqui nesses lugares eu tenho esses grandes problemas, eu não vou mais nesses lugares, eu não vou mais conviver com essas pessoas, eu não vou mais passar naquela rua, eu não vou mais fazer isso. Você precisa escolher isso, senão você nunca vai conseguir sair desse buraco. Então tenha um plano a médio e longo prazo. O que eu vou fazer de 2, 3 meses? Para onde que eu vou? Como é que eu resolvo isso aí? Não fica... Se tu identificou que aquela rua é um problema e que substituir esse hábito é muito difícil para ti, tu tem que substituir o hábito e ainda sair daquela rua. Mas eu tenho certeza que se você focar, se você querer muito, se você se dedicar, você consegue. Porque eu consegui e eu estou dizendo isso com propriedade para você. Se eu conseguir, você consegue. Então é isso, gente. Essas foram as 3 dicas. Eu aconselho muito que vocês leiam O Poder do Hábito. O link está na descrição. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar aquele like maroto. Se você está passando por isso também, qual que é a sua maior dificuldade? Comenta aqui nos comentários, porque daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os comentários e vou fazer vídeos sobre as maiores dificuldades, porque eu passei por todas, certamente. Era isso, gente. Não desistam dos seus sonhos. A vida é incrível. E, cara... Eu joguei metade da minha vida fora bêbado, joguei todo o meu dinheiro fora bebendo, eu fiz muita merda na minha vida, tudo por causa do álcool, e é algo que eu não quero mais pra mim, e eu tô muito feliz há 10 meses sem isso. A minha vida é leve, ela é divertida, ela é feliz, ela é saudável, eu me sinto muito bem, e eu aconselho a todos vocês que, se vocês estiverem numa bad aí, mal por causa da cachaça, testa isso e depois vem me contar se você conseguiu ou não, tá? Até uma próxima. 10 meses, gente! Valeu, beijo!